Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Se você vem estudando para concurso, deve ter percebido que em algumas questões o assunto é bem explícito. Algumas tratam de porcentagens, outras de juros, mas em alguns casos não tem um conteúdo específico. Entra em jogo, então, o seu raciocínio na resolução de problemas. Como resolver? Não tem uma fórmula mágica, cada caso é um caso, e você poderá usar desenhos, esquemas, equações. O importante é que resolva com sucesso. De um modo geral, podemos dividir a resolução de problemas em 4 partes. O primeiro passo é compreender o problema. Leia uma vez para ter ideia do que se trata. Num segundo momento, leia e destaque as informações principais. O segundo passo é conceber um plano. Como é que a gente vai resolver o problema? Por meio de desenho? Vai fazer uma tabela? Será que vai ser necessário construir um gráfico? Ou vai usar equação, expressão, regra de 3? São muitas ferramentas, são muitos artifícios que você pode utilizar. Não existe certo nem errado. O que pega durante uma prova de concurso é o tempo que você vai gastar para resolver a questão. Não pode demorar demais, porque tem outras tantas questões ainda pela frente. No entanto, também não adianta fazer rápido demais e não chegar a uma resposta satisfatória. Então, aqui é importante escolher um plano que te leve assim, ao resultado de uma maneira confortável. Se não der certo, você vai ter oportunidade de trocar. Terceiro passo, executar o plano. É hora de chegar ao resultado, de fazer os cálculos, de fazer o esquema e de chegar na resposta. Porém, antes de marcar a resposta, é extremamente importante examinar a solução encontrada. Muitas das questões exigem vários passos. E você chega no valor 14, mas ele não é a resposta final. Você precisa fazer ainda uma conversão de unidades, fazer um novo cálculo, mas o 14 já consta nas alternativas. E aí, se você não validar a resposta, você corre o risco de se enganar e marcar o 14, que era um resultado parcial. Então, na resolução de problemas, siga esse caminho. Leia, estabeleça um plano, execute. E não esqueça de validar a sua resposta, tá? Vamos às 2 questões agora, tá? Essas questões, uma é do concurso da Caixa, da Banca da Sesgran Rio, e outra é da Prefeitura de Campinas, da VanLesp. Você vai ver que elas são muito diferentes, mas as duas trabalham no raciocínio na resolução de problemas. Primeira questão. Preocupado com a sua saúde, um professor decidiu começar a correr. O profissional que o orientou estabeleceu como meta correr 5 km por dia. Entretanto, como o professor está fora de forma, terá que seguir um programa de treinamento gradual. Nas 2 primeiras semanas, ele correrá diariamente 1 km e caminhará 4 km. Na terceira e na quarta semanas, correrá 1,5 km e caminhará 3,5 km por dia. A cada 2 semanas, o programa será alterado, de modo a reduzir a distância diária caminhada em 0,5 km e aumentar a corrida em 0,5 km. Desse modo, se o professor não interromper o programa de treinamento, ele começará a correr 5 km diários na semana X. Então, fizemos a leitura, já sabemos que se trata de uma corrida. Minha sugestão agora é: pare o vídeo e tente resolvê-lo. Se não conseguir, retome o vídeo um pouquinho e assista parte da orientação. E tente resolver. Se mesmo assim ainda for difícil para você, assista toda a explicação, mas depois tente resolver sozinho. De acordo com o enunciado, a pessoa vai fazer de forma gradativa, envolvendo caminhada e corrida. Então, na primeira semana, ela vai correr 1 km e caminhar 4. Na semana 2, a mesma coisa. Na semana 3, tem uma alteração. Aumenta a corrida e diminui a caminhada. Na semana 4, repete. Na semana 5, aumenta. Mas depois, repete. E assim por diante.
Posso fazer essa lista, eu vou fazendo até que eu encontre 5 quilômetros. E assim vai. Então, na semana 17, na semana 18, teremos 5 quilômetros de corrida. Repare que a pergunta é: em qual semana ele vai começar a correr os 5 quilômetros? Então, ele vai correr 5 quilômetros na 17 e na 18, mas ele começa, portanto, na 17. E a segunda questão? Uma pessoa precisa atualizar determinado número de fichas cadastrais. Se ela atualizar 8 fichas por dia, levará 2 dias a mais do que se atualizar 9 fichas por dia. O número total de fichas cadastrais que essa pessoa precisa atualizar é... Então, vamos lá. Tem um pacote de fichas para essa pessoa cadastrar. Ela pode cadastrar em 8 dias, vai determinar, em 8 fichas por dia, ela vai demorar um determinado tempo, mas ela também pode fazer em 9 fichas por dia. Essa é a informação do enunciado. Então, agora pare, faça um esquema, faça um desenho, trace um plano para tentar resolver. Se você não conseguir, volte aqui e assista a parte da explicação. E tente resolver sozinho. Se for difícil, assista a explicação por completo, mas depois você tenta reproduzir novamente. Então, eu tenho 8 fichas por dia ou 9 fichas por dia. Com 8 fichas por dia, em um dia, a pessoa vai fazer 8 fichas. Em 2, 16. Em 3, 24. E assim por diante. Já 9 fichas por dia, anda mais rápido. 9 fichas em um dia, 18 no segundo dia, em 3 dias 27 fichas e assim por diante. Agora, o enunciado fala que se essa pessoa fizer 9 fichas por dia, ela vai demorar menos tempo do que se ela fizesse 8 fichas por dia. Não é isso? Porque diz assim, se ela atualizar 8 fichas por dia, se ela atualizar 8 fichas por dia, ela levará 2 dias a mais do que se ela fizer 9 fichas por dia. Eu ainda não sei quantos dias a pessoa vai demorar. Ela pode demorar 1, 2, 3, 4. O fato é que essa expressão aqui, 9N, me diz que ela terminou as fichas. Pode ser em 10 dias. Ela vai fazer as 90 fichas. Agora, se ela tivesse feito só 8, eu teria que acrescentar mais 2 dias de trabalho. Então, o que eu sei? Escrevi aqui uma frase para você. Que 8 fichas ao dia, todos os dias, mais 2 dias de trabalho, vai dar a quantidade total. Traduzindo em termos matemáticos, fica assim. 8 fichas por dia, 8N, mais 2 dias de trabalho. Quantas fichas ela faz em 2 dias de trabalho? 16. Ela termina o trabalho. É a mesma coisa que 9N. Agora, para resolver, é uma equação. Então, você já sabe resolver a equação. Aqui, nesse caso, podemos multiplicar por menos 1. E nós temos, então, que são 16 dias de trabalho. Mas a pergunta não é essa, quantos dias de trabalho. É o número de fichas. São 16 dias de trabalho, mas ela vai fazer 9 fichas. Portanto, 144 fichas. Bons estudos!